Olá, tudo bem? Como vai você? Prontos para continuar a nossa maratona de 360 dias? Hoje nós estamos no dia 102 da nossa maratona de 360 dias. E o texto de hoje, ele é um pouco bem polêmico. Ele está dando um conselho para um governo quebrado. Bem atual, né? Muitos governos estão quebrados, perderam os seus princípios, estão quebrados e quebrando toda uma sociedade em volta. E o que diz nesse nosso capítulo hoje? A gente está em Jeremias 19:11, que diz assim: a maldade eu mandou dizendo. Aqui estão falando que o Senhor manda dizer o que acontece quando um lugar não tem lei. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Os seus mortos terão de ser sepultados até mesmo em tofetes. Tofetes é qualquer buraco que aparecer. Pois não haverá outro lugar para serem sepultados. O que isso quer dizer? Se essa mensagem foi dita para um governo quebrado, quer dizer o seguinte: esse governo quebrado vai pagar um preço por isso. A maldade deles vai ter um preço. E Deus manda dizer, assim como um pote quebrado não pode ser consertado, um pote quebrado não tem como ser consertado, exatamente o que vai acontecer. Eu vou destruir esse lugar. E sabe, e quando eu vejo um país que está sendo deteriorado, uma nação, uma comunidade sendo deteriorado por pessoas que são altamente abusivas e que fazem a maldade como se isso fosse normal, o que está dizendo com isso? Deus é misericordioso, então ele vai dando espaço para mudar, a misericórdia dele vai alcançando essas pessoas até um certo ponto, mas vai chegar um ponto que Deus vai olhar e falar assim: a partir de hoje, acabou. E a gente vê como a maldade, quando o governo não é saudável, como a maldade multiplica. E a gente tá vendo tantas pessoas inocentes morrendo por aí. Por quê? Funciona assim. Se o governo não está sendo saudável, o que cuida não está sendo saudável, a criminalidade começa a aumentar em todos os sentidos. Tanto na área da saúde, todos os lugares. Aí pessoas maldosas destruindo aquela população. Então, se os líderes não são sábios, não são santos, não são tementes a Deus, não seguem os princípios, a matança começa. E aí, por isso explica os tempos que nós estamos vivendo. E é muito triste ver o que a gente está vendo, e tudo por quê? Porque os governos estão quebrados, as autoridades perderam os seus domínios. É um tal de só pensar em mim e esquece de pensar que quem comanda todo, porque o governador são poucas pessoas, quem governa são poucos, mas o povo que está do lado de fora, que tem a voz, que fala, são milhares. E se esse povo resolve se revoltar, vai ter tanta gente perdendo a vida desnecessariamente, tantas pessoas sofrendo desnecessariamente, porque o governo quebrado destrói todos à sua volta. Pode ser que tenha aquele tempo de calmaria, que parece que ninguém está fazendo nada, mas Deus está só olhando e deixando. Vai chegar uma hora que a vingança vai chegar. Infelizmente. Eu não sei qual o tempo que você está vendo esse vídeo e não sei qual a tribulação que está fazendo,
Mas o conselho que eu te dou, seja organizado nas suas coisas, não deixe o governo do que você cuida, sendo sua casa, se quebrar, porque o preço desse governo não bem feito é muito alto, é muito caro. E geralmente quem vai pagar isso são os inocentes, porque quando um pai é tirado, assassinado do leito de uma família, uma geração inteira sai quebrada. E ali se criam pessoas revoltadas, machucadas. Eu vi um vídeo hoje que alguém mandou, um menininho de 4, 5 anos estava trabalhando, 4, 5 anos, gente, trabalhando, ajudando a mãe na colheita de amendoim. E aí o cara perguntou se você pudesse realizar um sonho, se você tem um sonho, se você gostaria de ganhar um presente, ele falou, aí ele falou assim, o menininho falou, o presente que eu queria ganhar é 5 minutos com meu pai. Aí ele falou assim, cadê seu pai? Ele falou, meu pai morreu, meu pai foi assassinado. Um governo quebrado gera filhos órfãos, filhos que têm a necessidade da presença de um pai. E por causa disso, essa criança, se não for cuidada, não for amada, não for... Imagina, 5 anos está trabalhando, como que vai crescer a mente dessa criança? Na hora que ela precisava estar brincando, estudando, com o livro na mão, sendo carregado no colo pelo pai. Ele está trabalhando para ajudar a mãe a pagar o bujão de gás, para a mãe fazer comida. Ele está arrancando amendoim. Eu colhi amendoim na minha infância. Eu sei que não é fácil, não. É um trabalho pesado. Para uma criança, para um adulto, tudo bem, vai lá, arranca e colhe, enfim. Mas para uma criança dessa idade é puxado. Me entende como uma sociedade quebrada gera mortos de pessoas vivas? Então, nesse dia da nossa maratona de 360 dias, que a gente está hoje no dia 102 da nossa maratona, essa é a mensagem desse dia. Será que as autoridades que estão à minha volta, se eu sou autoridade, será que não está quebrado? Se a minha autoridade está quebrada, não estou exercendo o meu papel no lugar que Deus me colocou, o preço vai ser muito alto. O preço vai ser muito alto. E o preço é a morte. Morte das pessoas que eu amo, morte dos sonhos. E é tanta coisa que eu paro para pensar e falo assim, Deus, me ajuda a nunca deixar que a autoridade que o Senhor colocou em mim, a autoridade que eu sigo, perca essa autoridade, não se quebre, não se rompa. Para quê? Para que a bênção de Deus continue reinando naquele lugar que eu estou. Que a bênção de Deus, para que crianças de 5, 6 anos não precisem estar trabalhando para ajudar a mãe a pagar um botijão de gás, porque uma pessoa sem autoridade foi lá e tirou a vida do pai dessa criança. Me entende? A autoridade quebrada gera morte em todos os sentidos à volta dela. Então, quando a gente for escolher uma autoridade, faça perguntas para Deus. Qual o preço que eu vou pagar por escolher determinada pessoa para ser o meu governador, para ser o meu prefeito, para ser o meu presidente, ou até para ser o meu patrão, para ser o meu chefe? Tem coisas na vida que eu não posso escolher. Eu não posso escolher quem vai ser meu pai e ser minha mãe. Deus escolheu e eu vim ali fruto daquele relacionamento. Nem escolho os meus irmãos, mas eu escolho quem vai me governar. E debaixo de Deus, muitos podem nos governar. E se essa pessoa não estiver alinhada com os princípios que eu creio, os princípios de Deus, provavelmente eu vou viver debaixo de uma sociedade quebrada. E o preço dessa quebradura é muita dor. Eu oro para que você e eu não tenhamos que pagar esse preço da dor, da perca, a dor, enfim, né? Amém? Gente, então esse é o mensagem que eu acredito que Deus quis deixar para nós esse dia, que eu e você, debaixo de oração, que a gente possa, se a nossa autoridade está quebrada, que a gente possa resgatar ela e assumir o nosso papel, porque todo lugar, tipo, o meu papel hoje, meu papel como cristão, como mãe, como esposa, ele tem que estar preenchido. Se eu negligencio algum dos meus papéis, outra pessoa vai tomar esse lugar.
Só que se eu não exercer a meu lugar de autoridade, aquele lugar tá vazio e alguém tá pagando o preço desse vazio. E que eu e você, em nome de Jesus, não deixamos, ou não deixe, que a gente não deixe, que eu e você não deixe esse lugar que Deus colocou para nós sermos autoridade vazio, que o lugar que Deus me colocou para ser autoridade, que eu exerça essa autoridade em todas as áreas, amém? Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe, tchau!